E olha, as taxas dos certificados de depósito bancário, os famosos CDBs, registraram uma nova elevação nessa semana. Um levantamento feito pela Quantum Finance mostrou que o rendimento desses títulos está mais alto para o investidor. Com incerteza no cenário político, econômico, os bancos estão sendo obrigados a oferecer taxas mais atrativas na renda fixa. Para a gente entender o que está por trás desses prêmios mais elevados, converso com Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. Fernando, eu queria começar perguntando exatamente sobre esses rendimentos mais altos. Eu queria entender qual é a magnitude, de acordo com esse levantamento. E eu queria entender se é um movimento pontual e o que explica. Os bancos estão precisando oferecer esses prêmios mais altos para competir com o mercado de renda variável, seria isso? Difícil dizer, Victor, assim, o que explica, mas eu acho que é uma conjunção de fatores. Mas a minha impressão é que assim, os principais motivos são pelo menos três, né? Primeiro que não é tão, a taxa não está assim tão alta. Acho que o movimento anterior é que a taxa estava muito baixa. Se você olhar vários spreads de crédito que a gente tinha no Brasil nos últimos 2 anos, eles eram muito baixos. O spread em geral, até a comparação normal que o pessoal fazia, o que era mais fácil de ver isso, é comparar um título incentivado com um título do governo incentivado de uma taxa até mais baixa. Você só ganhava ali pelo diferencial de imposto, né? E várias outras operações também, Petrobras, por exemplo, fez emissões pagando muito pouco acima do Tesouro, algumas vezes ficava praticamente pau a pau com o Tesouro. Então, assim, a gente estava vendo uma demanda por títulos de crédito, renda fixa tão grande que os spreads estavam, de uma forma geral, muito baixos, né? Isso, inclusive, no CDB, as letras financeiras também, tem alguns ETFs sendo lançados aqui no Brasil de letras financeiras. Se você olhar o material publicitário desses ETFs, eles mostram lá como foi a evolução dos spreads das letras financeiras nos últimos 2, 3 anos, e dá para ver que a gente estava, até pouco tempo atrás, no menor spread da história. Tá? Então, o primeiro fator por que as taxas aumentaram um pouco recentemente, acho que é porque elas estavam baixas demais até pouco tempo atrás. E aí, por que aumenta? Por que tinha esse espaço? O que causa esse trigger, né, para esse aumento? Eu acho que um dos fatores foi o próprio Banco Master. As pessoas viram o Banco Master e depois não foi só o Master, né? Teve o Master, depois teve Victor, recentemente teve algum estresse com o Digimais, pelo menos no mercado secundário. Então, assim, começou a aparecer muitas situações estranhas ali, muitos sinais de que outros bancos poderiam ter problemas. Isso acabou levando também um pouco os spreads. Tinha uma base muito baixa, com notícias negativas vindas de alguns bancos. E o terceiro fator que eu acho que foi mais relevante, eu nem citaria essa questão do conflito no Oriente Médio. Eu acho que o terceiro fator que foi muito relevante para também gerar um pouco mais de cautela no crédito privado de uma forma geral, foi também algumas notícias de recuperação judicial no Pão de Açúcar, na Raízen, e tem uma série de outras empresas aí no radar, possivelmente também tendo problemas. Então, a impressão que me dá, de uma forma geral, é que os investidores, depois dessas perdas, desses eventos aí, que ficaram, parece que está acontecendo todo dia, ou pelo menos toda semana, alguma coisa nova, eles se recolheram um pouco, tá? A demanda por esses títulos de crédito, tipo crédito privado, de uma forma geral, tanto debêntures, CRIs, CRAs, CDBs, ela diminuiu bastante. Consequentemente, você precisa melhorar um pouco o preço, a taxa ser um pouco mais alta para continuar captando. Você citou o Banco Master com aquela oferta de CDBs pagando 140%, 120% de CDI. Eu queria entender, existe uma crise de credibilidade desses títulos emitidos, por exemplo, por instituições pequenas e médias? A gente pode dizer que, obviamente, né, temos que separar quem respeita as regras do jogo e quem, evidentemente, joga com as suas próprias regras. Mas eu queria entender se existe uma crise de credibilidade ou uma crise de funding dessas instituições pequenas e médias. Não, acho que não tem uma crise de credibilidade, nem de funding. Até destaco aqui, a gente acompanha esse setor bancário aqui na Eleven e empresas que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos na Eleven. A gente tem analista que acompanha esse mercado há mais de 20 anos. Tá? Então, assim, a gente já viveu essas crises pontuais algumas outras vezes. Eu não diria nem que essa é uma crise, situações onde alguns bancos vêm a pedir falência ou recuperação judicial ou sofrem intervenção do Banco Central. Não é a primeira vez que isso aconteceu, provavelmente não vai ser a última, mas eu não diria que chega a ser uma crise.
mas de fato o que a gente viu talvez foi um choque de realidade de que você investir em empresas privadas, enfim, você tem algum risco, você não pode achar que o spread vai ser sempre pode ser zero, que não tem risco nenhum, coisa desse tipo. Tá? Então, acho que de uma forma geral, esses eventos chamaram a atenção das pessoas para que os spreads estavam muito baixos, ou seja, elas ser pouco remuneradas pelo risco que elas estavam correndo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acho que também teve um certo alerta de que vale a pena reduzir um pouco a alocação, talvez, em alguns desses títulos. A impressão que eu tenho, até vendo os dados da Ambima, aí outros dados é que assim nos últimos anos você tinha muito resgate de fundo de ação, muito resgate de fundo multimercado. A única classe que crescia era o crédito privado, tá? E eu acho que chegou num patamar muito grande, muita gente muito alocado. E tem, como você mesmo falou no começo da discussão, tem outros mercados com retornos até muito maiores. A bolsa não para de bater recorde. Até fiz essa piada esses dias no Twitter, que agora que a bolsa está batendo recorde, as pessoas parece que tinham acabado de sair da bolsa e alocar tudo em crédito privado, numa hora que o crédito privado começa a ter esses problemas de recuperação judicial todo dia, né? Então parece que o investidor brasileiro não tem um minuto de paz. Tá? Mas assim, o resumo da situação, só para concluir, é um pouco essa. Assim, empresas privadas, de uma forma geral, mesmo o governo tem um pouco de risco, então é natural que os investidores exijam um prêmio para investir nesses títulos de empresas privadas. O que aconteceu, talvez, nesses últimos 2 anos é que, por muita gente querendo investir nesses títulos, esse prêmio estava muito, muito baixo. E aí, com esses eventos, esse choque de realidade que a gente teve com a crise do Master e outros bancos pequenos, mais algumas empresas privadas, o mercado parece que se recolheu um pouco e as taxas aumentaram. Eu chamaria a atenção só que, assim, esse momento inicial, parece que ninguém está separando o joio do trigo. Eu acho que estão batendo até indevidamente em várias empresas pequenas, alguns segmentos sofrendo um pouco mais do que os outros, mas a gente aqui tem feito bastante conteúdo, bastante relatório mostrando que ainda tem muitas dessas empresas que sofreram até mais acima da média, são boas opções de investimento. Tá? Então, eu destaco assim, não existe uma crise nos bancos pequenos, pelo contrário, a maior parte dos bancos pequenos são bastante sólidos. Fernando, taxas mais elevadas nos CDBs ofertados no mercado, eles representam um custo de captação mais elevado para o banco. Você citava esse spread, eu queria entender se há algum tipo de possibilidade de um incremento, de um impulso também no custo de crédito, principalmente para o consumidor, num cenário que a gente está, inclusive, observando de crédito caro e, evidentemente, inadimplência em alta, né? Sim, tem o espaço, mas ele é pequeno, tá bom? Só coloca em perspectiva, assim, a taxa básica de juros é 15%, aproximadamente 15%, as taxas no mercado privado vai estar em 15,5%, talvez, às vezes nem isso. Então, esse spread que estava muito baixo, agora ele é mais relevante, mas ainda assim, perto dos 15% que a taxa Selic, aquele spread não é o que vai fazer o custo do banco ser muito, muito alto. E o banco, obviamente, vai tentar repassar isso para as operações de crédito, mas também não é isso que vai fazer o crédito ser muito mais caro do que o que ele é hoje. Tá? Tem muitas operações, a taxa básica de juros é 15%, para muitas operações as taxas são acima de 25%, 30%. Então já tem um spread muito grande. Não é essa variação de mais meio, um ponto percentual que vai gerar um grande aumento no custo do crédito. Tá? O que faz o custo do crédito ser alto, em geral, é risco de inadimplência, que para algumas modalidades a inadimplência é maior, o fato também do banco não ter garantia, não ter muito como recuperar esse crédito depois que é perdido, que tem o default, então isso também tende a ser mais caro. Por que o crédito pessoal ele é muito mais caro do que um crédito de veículo? Porque se por algum motivo você não paga o financiamento do veículo, o banco toma o veículo e recupera parte do dinheiro. Quando é um crédito pessoal que ele deu, sei lá, R$1.000 para você gastar com o que você quiser, se você não pagou aquilo, ele não vai conseguir recolher nada de você. Tá? Então, o resumo, assim, o spread, ele depende de vários fatores. O aumento da taxa básica de juros, o custo de captação do banco, é só um deles, mas nesse momento eu diria que representa uma parte pequena aí do custo total do crédito. Então, eu não ficaria muito preocupado com esse aumento, tanto para o custo geral do crédito, quanto para o custo de captação dos bancos. E como é que fica a captação dos bancos, Fernando, a partir do momento em se confirmando uma taxa Selic de 12, 12,25, 12,5% ao final do ano? Como é que fica esse mercado também? Aí sim vai ter que continuar tendo
um pequeno aumento aí nos spreads para ser vantajoso para as pessoas assumirem esse risco. Então, é muito provável que com taxas muito altas, esse spread pode representar uma parte pequena da taxa final. Com taxas um pouco mais baixas, tem uma chance maior dele representar um pouco mais, para incentivar, de fato, fazer uma diferença para as pessoas alocarem nessas operações. Tá? Então, um pedacinho, eu diria que desse aumento de crédito hoje, ele vai continuar, um bom pedaço, eu diria, desse aumento do spread vai continuar, porque eu acho que não volta aquela situação que a gente teve nos últimos 2 anos, de euforia, vamos dizer assim, do deslumbre, talvez, com o crédito privado. Então, as pessoas vão exigir um prêmio um pouco maior daqui para frente. E com as taxas caindo, também seria natural esperar um prêmio um pouquinho maior para compensar a pessoa seguir para essas operações também. Certo. Conversei com o Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite. Forte abraço, até mais.